Atenção, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fala neste momento na Comissão de Relações Exteriores, dentro da Câmara, isso está ali, Câmara dos Deputados, que é aquela comissão que estava sendo visada por Eduardo Bolsonaro. Lembra desse papo todo? Que ele queria presidir essa comissão, porque tem conexão com assuntos internacionais. Bom, mas beleza, vamos aqui ao enfoque. Mauro Vieira explica o asilo à ex-primeira-dama do Peru. Vamos ouvir aqui um trecho, então, sobre essa fala inicial do ministro. De países que mantêm substanciais superávites comerciais com os Estados Unidos. Isso, a nosso ver, é uma distorção, uma grande distorção, pois, na verdade, os Estados Unidos são historicamente e ainda hoje superavitários no comércio com o Brasil. Se tivesse que haver um reequilíbrio, teria de ser a favor do Brasil e não ao contrário. Segundo dados do próprio governo americano, esse superávit norte-americano foi da ordem de 28 bilhões de dólares no ano passado e 410 bilhões de dólares no acumulado dos últimos 15 anos, incluindo bens e serviços. Acho que isso precisa ser repetido e ter-se em mente. Estamos falando de um déficit do Brasil com os Estados Unidos de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Apesar do déficit para o Brasil, trata-se de um comércio de grande qualidade para os dois lados, com grande presença de insumos e bens industrializados. Nós estamos acompanhando, então, o ministro, que traz, é de praxe, vocês já viram com a gente, que sempre quando alguém é convidado, um ministro é convidado, como foi o caso da Marina Silva ontem, que nós tratamos, mas infelizmente, né, o noticiário foi tomado das questões de misoginia, ódio, machismo e tudo mais. Mas, como é habitual, sempre tem um momento de abertura de trabalhos. Eles oferecem, o senhor tem 10 minutos, 5, 10 minutos para falar suas palavras, eles levam ali geralmente até um texto previamente feito. Bom, o ministro fala sobre o asilo que foi oferecido a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. Essa é a questão. Mas o Itamaraty, que é liderado pelo senhor que aparece, Mauro Vieira, também deve falar sobre o caso de Eduardo Bolsonaro. É isso, Basília Rodrigues? Aliás, o Itamaraty deve falar, mas falar dentro dessa comissão, e tem o papo de uma moção de apoio. Pode nos dizer isso? Eu citei no improviso aqui, Basília, não tinha nem visto que você ia falar sobre isso, mas justamente porque essa é a comissão que estava sendo visada, né, pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Essas coincidências, quando acontecem, né, a gente não pode deixar de deixá-las ainda mais, não pode deixar de mostrá-las ainda mais evidente ao nosso público, porque simplesmente as coincidências, a linha geral aqui em Brasília segue uma lógica, é tudo muito bem planejado. O ministro está sendo chamado para prestar esclarecimentos nesta comissão, Elisa, desde abril deste ano, quando o Brasil anunciou o asilo político à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, naquela operação de retirada dela do seu país de origem para cá, para o Brasil, com o apoio de um avião da FAB. O governo, inclusive o próprio ministro, já deu algumas declarações públicas saindo em defesa desta decisão que foi tomada, mas até então ele não tinha ido na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Foi chamado por várias vezes, o comando dessa comissão do deputado bolsonarista Felipe Barros, que assumiu a posição diante da licença do deputado Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, estava tudo certo que ele iria ser o presidente da comissão, representando aí o PL, aí o partido ficou mesmo com o Felipe Barros como um substituto, mas segue alinhado comissão, PL e Eduardo Bolsonaro no direcionamento, né, no andamento da pauta desta comissão. Havia uma forte vontade da oposição que comanda aí esta comissão de ouvir o ministro de Relações Exteriores. Agora é aproveitar esta oportunidade. Ele vai ser questionado sobre vários assuntos, não apenas o fato do Brasil hoje ter como asilada política uma ex-primeira-dama e ainda mais naquela circunstância, né? Foi uma decisão tomada poucas horas depois de Nadine e também o
presidente do Peru serem condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em repasses feitos pela construtora Odebrecht com fins eleitorais. Então, já tinha esse assunto muito quente para ser tratado. Bem de abril polêmico, para cá, muitos outros acontecimentos vieram à tona. Então, o ministro Mauro Vieira terá que dar explicações na avaliação da oposição, que demonstra aí muita autonomia nesta comissão. Mas eu quero incluir nesta análise, carregada também de bastidor, uma outra informação, Elisa. Ao contrário do que a gente viu ontem na comissão com Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, hoje a informação de lideranças governistas na Câmara dos Deputados é de que a base aliada está bem mobilizada para qualquer ofensa fora aí que extrapole o mínimo aceitável contra o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Tem sido um método comum, ou seja, toda semana tem ministro sendo chamado a convite, né, a comissões tanto na Câmara quanto no Senado. E é natural que o governo e sua base aliada se organizem para montar ali uma tropa, uma tropa de blindagem do político que está em momento de exposição, porque uma agressão a um ministro é diretamente uma agressão também ao governo. Então, informação de momento, para quem está acompanhando aqui as informações aqui na CNN Brasil, quem está lá dentro da comissão, aliado de Mauro Vieira, diz que há uma base mobilizada hoje na Câmara para que ele não seja constrangido, né? Para que o mínimo aceitável não passe aí do patamar, não passe do que a gente costuma ver de normal em uma comissão. Basília Rodrigues, trazendo então todos os contornos, é muito interessante, né? Quando a gente vê o prato principal de um assunto, mas a gente vê os acompanhamentos que estão em volta, né? Todos esses contornos, porque estar nessa comissão também é estar conectado a um assunto que tem proximidade com a base de Jair Bolsonaro, que inclusive fez toda ali uma fala interna para que Eduardo Bolsonaro assumisse essa comissão de relações exteriores. Bom, imagem está aí, a imagem está aí e em instantes a gente conta para vocês os desdobramentos dentro dessa comissão na Câmara dos Deputados. Basília, e já a gente volta. Olha, tá cheio de assessor lá. Olha só, os assessores ficam ali, ó, enlouquecidos, um conversando com o outro, aí mexe no celular. Enquanto ocorre a fala, e curioso, né? O ministro tá ali falando, aí o povo tá olhando para baixo, aí o outro olha para o lado, né? E o ministro precisa ficar fingindo que tá todo mundo prestando atenção. Esse é um desafio também de quem vai para dentro de uma comissão, fica aquela falação danada em volta.